Então, mais uma vez, oficialmente, boa noite a todas e todos. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Na finalização do nosso trabalho com o texto do Rio do Cosson, vocês podem formular perguntas e registrar aqui no chat para que eu responda, ou podem levantar pontos que queiram que eu faça a discussão, como também podem pedir a palavra caso prefiram falar oralmente, não há problema algum. Tá? Só para reposicioná-los onde nós estamos, a gente parou a discussão no momento em que o Rio do Cosson falava sobre a escolarização da literatura, fizemos uma extensa discussão a esse respeito, não é? E discutiríamos, então, a partir de então, para nos direcionarmos para o final dessa parte da disciplina, acerca do posicionamento ou do sentido que a literatura tem nos diferentes níveis de ensino, né? Vocês podem acompanhar na projeção que eu estou compartilhando com vocês, um determinado momento do primeiro capítulo, em que o Rio do Cosson fala sobre a posição da literatura no ensino fundamental, tendo um sentido tão extenso que engloba qualquer texto escrito que apresente um parentesco com ficção ou poesia, né? E que, por fim, acaba-se havendo uma diluição do conceito de literatura no ensino fundamental. Isso é uma visão que eu estou extraindo do texto do Rio do Cosson, uma vez que ele vai dizer que o limite acaba não sendo dado pelo parentesco desses textos, ou seja, por relações de fato pertencerem ou não a uma ideia hegemônica de literatura, mas sim pela sua temática. Então vocês vejam que o crivo acaba sendo adotado pela tematização do que seria literatura, o que em si só é contraditório, né, porque a literatura não se encerra em um tema, e pela sua linguagem, né, e daí a gente tem que pensar, a gente tem que pensar na ideia de que determinadas linguagens acabam sendo correlacionadas com a linguagem literária, né? Então, a brincadeira de sons, normalmente a poesia, o uso de rimas finais, assonâncias e aliterações podem causar essa ideia de uma literatura que seja mais projetada para a infância ou coisa do tipo, né? O que em si é algo a se pensar, né? Quer dizer, aqui a gente entraria um pouco numa discussão sobre literatura infantil e juvenil. A adjetivação das literaturas, né, essa rotulação que nós fazemos com as literaturas, elas advêm de um princípio de reconhecimento daqueles nichos ou daqueles projetos literários, né? Então, hoje, pelo menos, o meu posicionamento é de que sim, precisamos falar literatura infantil, sim, precisamos falar literatura juvenil, mas desde que fique claro para nós que nos encaminhamos para uma ideia de literatura sem adjetivos, né? Ou seja, de uma literatura que não seja universal apenas nos seus valores e nas suas formas, mas que seja universal no sentido de que atravesse diferentes proposições ou gerações, né? Dadas as suas devidas adaptações, né? Então, não é à toa que clássicos literários do cânone são adaptados para uma linguagem mais acessível, por exemplo, né? Alguns de vocês devem ter lembranças de séries como a série Reencontro, se eu não me engano, da Ática ou da Scipione, que fez um extenso e de ótima qualidade de trabalho entre o final dos anos 80 e os anos 90, de adaptação de clássicos literários, né, onde você encontrava, por exemplo, os Lusíadas do Camões, não numa versão em verso, que seria o original, mas uma adaptação narrativa, né, em prosa. Então, você tem essa tentativa de aproximação por meio da temática, mas essas traduções e adaptações eram feitas por escritores renomados, então havia uma preocupação de que aquilo não fosse uma simplificação da linguagem, mas uma adaptação a um determinado contexto, né, e a formação de leitores a partir desse trânsito, né, que identifica limitações de leitura em determinado público, mas não limitações de leitura literária, né. Então, o indivíduo não está sendo cerceado de ler literatura, ele está lendo de modo adaptado à literatura para que se torne apto a ler o texto original. Então,
pensando na discussão que nós tivemos semana passada, quando a Michelle me questionou, por exemplo, sobre o uso de adaptações de textos literários em quadrinhos, e eu argumentei, né, em resposta ao questionamento dela, a importância de que se tratasse os quadrinhos como quadrinhos, e que eles sejam entendidos não como substitutos dos textos literários, porque na defesa que venho feito com vocês, eles não são textos literários, mas tem literatura neles, e que, portanto, servem como uma porta de entrada para esses outros textos, né? Eu poderia dar outros exemplos, que inclusive chegaram para mim recentemente. Então, aqui um exemplo de um livro que tem a realidade de um livro infantil, vocês podem notar até pelos detalhes da edição, é uma edição muito bonita, chamado O Deus Dinheiro, né, é uma narrativa feita a partir do texto do Karl Marx, né? Então a gente está falando de um contexto de... é um texto de base econômica, né? Mas vocês vão poder notar um trabalho na edição, trabalho inclusive belíssimo, que pega o texto original do Karl Marx e com o trato da ilustração vai promover um diálogo para que o leitor tenha acesso, né? Daí, vocês vão perceber aqui que tem uma materialidade importante no livro, agora com a minha experiência aqui estética, né, que o livro ele se abre como uma sanfona, isso porque ele é composto dos dois lados, né, ele é uma narrativa panorâmica, por assim dizer, né, e daí ele se fecha, né, então ele tem essa sacada de ter uma narrativa aqui, né, e que quando você chega no final, essa narrativa ela se abre e se torna, né, se expande e o objeto ganha com isso em outro nível. Vejam, certamente é um texto que causaria problemas hoje em dia, né, tá doutrinando meu filho, mas é um texto literário, né, há um tratamento literário aqui, né, não só pela formatação em livro, mas pela conjunção com a imagem, etc. Então, a gente pensa nesse sentido, nessas rotulações, né? Vocês podem pensar analogamente a outras literaturas, como a literatura LGBTQI+, que vem sendo discutida hoje em dia, como a literatura produzida por autoras e autores negros, né, como a literatura de autoria feminina. Então, nós temos um debate que, obviamente, não vai se encerrar nesse campo, mas é importante entender o posicionamento de que, num mundo de invisibilidade, às vezes a adjetivação serve para conquistar um espaço para essas literaturas que se colocavam invisíveis no âmbito dos sistemas literários hegemônicos. A ideia é que cheguemos em um momento em que o cânone seja diverso e mais inclusivo, e essas adjetivações não sejam mais necessárias, né? É óbvio que a gente ainda está longe de alcançar isso propriamente, vocês devem perceber pelas discussões que temos feito desde então, mas é algo importante de se ter em mente quando o Hildo está falando justamente de que há essa dissolução da noção de literatura no ensino fundamental. O que é importante que nós tomemos consciência a partir da fala do Hildo? De que essa dissolução, no caso que ele está apontando, não é necessariamente uma dissolução positiva, né? Por quê? Porque ele está apontando o fato de que a ausência de parâmetros do que seja literatura no ensino fundamental faz com que qualquer coisa possa ser literatura. O que não é um problema do ponto de vista da leitura, se encarada como a aquisição de uma habilidade e competência, em termos gerais. Mas no seio da nossa discussão, em que há uma preocupação com a educação estética, aí nós precisamos realmente concordar com o Hildo de que isso, de fato, pode ser problemático para a própria literatura, né? Vejam que há um esforço em defender uma certa ideia de literatura. Bom, ele vai seguir justamente falando sobre os gêneros que costumam agradar esse contexto, né? E ele vai mostrar como a literatura acaba sendo expurgada, inclusive do livro didático,
e vai se restringir às atividades extraclasse ou atividades especiais de leitura. Né? Muitos de vocês que são professores devem se ver nessa lógica de que não tem tempo em sala de aula para trabalhar com literatura e precisam terceirizar a leitura literária para outros momentos, fazendo projetos ou pedindo a leitura em casa, que não é uma leitura necessariamente mediada pelos pais, ainda que o professor faça essa mediação à distância, mas é preciso que nós pensemos politicamente esses lugares. Né? Quando eu fazia, por exemplo, o comentário sobre o meu posicionamento contra esse discurso de falência da escola, que eu venho insistindo com vocês nas últimas aulas, isso está conectado com essa minha fala de agora, né? Uma vez que, por exemplo, o professor deveria ter condições de trabalhar com a leitura literária em sala de aula, no seu horário em que ele é remunerado para tal. E isso deveria estar previsto como um conteúdo que tem um espaço bastante definido e claro dentro da grade horária, desenvolvimento do letramento como um todo e do letramento literário do aluno. Né? Nós sabemos que nós, professores, vamos fazer isso por dedicação, vocação, por amor, necessidade, enfim, em outros momentos. Então, vamos fazer nossos projetos de leitura, etc. Mas quando eu falo da precarização do nosso trabalho, eu estou dizendo justamente que nós talvez não deveríamos fazer isso, né? E não estou dizendo para vocês pararem com as suas atividades esta classe, mas é preciso que nós nos sensibilizemos de que ao fazer essas coisas porque sentimos que devemos, e devemos de fato, a gente se encontra numa espécie de sinuca de bico, na qual nós reforçamos as estruturas autoritárias que precarizam a nossa própria condição de trabalho. Né? Quer dizer, o professor X é bom porque ele faz um projeto extracurricular de clube de leitura com os alunos. Ele se destaca, o projeto é um sucesso, a escola se aproveita dessa ideia, vai divulgar essa ideia entre os pares, isso vai chamar a atenção, as secretarias vão explorar isso como algo positivo, mas, ao mesmo tempo, o professor não se vê remunerado para tal. Né? Então, esse tipo de assimetria nas relações que pode parecer uma questão comezinha, porque muitas vezes eu estou falando aqui de salário, mas eu estou tentando fazer uma conexão entre o modo como nós enxergamos o que é literatura, a institucionalização do que é literatura, a rotularização do que é literatura em relação às nossas condições de trabalho nas macroestruturas nas quais nós convivemos. Né? Vejamos Wellington, daqui. Oi, pois não, Augusto. É só um comentário, dada a sua fala, e, na verdade, um questionamento que eu faço a vocês, os demais colegas, quanto a essa discussão, Sim. Porque nós, professores de literatura, maioria do grupo aqui, né, temos já essas dificuldades quanto à questão de horário, até por conta de, nos últimos anos, a literatura ter sido incluída dentro da frente de língua portuguesa, e alguns professores têm que trabalhar, né, digamos, interpretação de texto, literatura e gramática, digamos assim, no geral, dentro da semana. E a gente sabe também que tem alguns professores que estão ocupando seus lugares na escola também não tem muita afinidade para com a literatura também, isso é um problema. Mas o que eu quero dizer é, será que esse problema, né, por mais que no mundo hipotético nós sejamos todos unidos pela causa, digamos assim, né, talvez esse problema não seja somente barrado ou ultrapassado e até mesmo revisto esse conceito de que deve ser visto de uma forma diferente, literatura das outras artes da língua, das outras artes não, mas da parte de língua portuguesa, propriamente dito, porque eu acho que deve ser visto sim, com professores diferentes, principalmente, em horários diferentes. Talvez esse não seja um problema que só possa ser revisto e repensado quando nós tenhamos, no caso, um governo sério que realmente olhe para esse campo da educação e olhe para nós também na literatura, porque muito se fala também do campo da educação entre essas relações de governo, mas muitos ficam preocupados ainda num conceito arcaico de que é só gramática e noções básicas de matemática que é o que interessa e pronto, acabou e fim da história, né? Então, assim, é uma pergunta que eu gostaria até de saber assim, o seu ponto de vista quanto a isso.
Ok. É, eu acho, como que eu posso te responder isso da melhor forma? Eu não tenho dúvida de que isso é uma questão que tange as nossas opções pelas quais nós somos representados nas instâncias governamentais. Isso, para mim, é muito claro, né? Ah, talvez eu não tenha sido esse aspecto, Augusto, para não evitar conflitos ou polêmicas que sejam desnecessárias no âmbito da disciplina. E, se possível, sensibilizar-nos, a mim mesmo, inclusive, enquanto penso a aula, sobre a dimensão política da literatura ou sobre a dimensão política do trabalho do professor de literatura, né? Porque se por um lado, e eu confirmo o que você disse, essa responsabilização vem de um poder superior que precisa olhar para essas estruturas e dar condições a elas, por outro lado, é preciso entender que esses mesmos governos são constituídos por nós, que somos eleitores e os colocamos lá. E, portanto, o nosso trabalho precisa ser um trabalho de base na sensibilização dessas questões, nas estruturas que estão nas nossas próprias relações entre os nossos colegas professores, entre a nossa escola, né? Eu lembraria, por exemplo, de algo que já conversamos anteriormente, sobre o fato de que cargos de gestão e de poder dentro da escola costumam muito ser ocupados por profissionais da área da pedagogia e pouquíssimo por profissionais da área da letras, né? Isso é uma responsabilidade também de nós da área da letras, perdão, que não ocupamos esses lugares de poder, né? E veja, eu não estou dizendo para nos tornarmos maquiavélicos do poder, né? E não quero cair na coisa do que o poder corrompe, mas de entender que essas estruturas existem, elas cumprem funções, e nós estamos em um momento em que ou nós somos atropelados por esses discursos, ou nós ocupamos essas posições de poder, as que estão ao nosso alcance, e tentamos fazer a diferença. O que é muito difícil, porque a gente sabe que existe uma lógica de sistema, tudo aquilo, né? Mas ingenuamente, não quero me deixar crer que necessariamente o poder corrompe, né? Ou poderia ser mais subversivo e te dizer que eu acho que o poder corrompe e que é preciso assumir esse poder no sentido lá do Barthes em aula e corromper esse poder. Né? Eu sou meio subversivo nesse sentido. Eu acho que a gente precisa entrar na lógica do sistema e destruir ele por dentro. Né? Não bater de frente necessariamente, porque a gente vai ter dúvidas. Mas, como nós conversamos na semana passada, isso passa também por uma questão de classe, né? Independente das nossas posições individuais, que todas são dignas de respeito, é preciso ponderar em que medida nós precisamos exigir que essas políticas educacionais sejam políticas de Estado e não de governo, né? Nós estamos num ano fundamental em relação às verbas para o Fundeb, né? Pode acabar, isso tem que passar pela Câmara e pelo Senado para o Fundeb poder continuar dando amparo financeiro aos estados e municípios para a educação. E aí, a gente vai deixar na mão dos senadores e dos deputados, que são pessoas que não necessariamente estão comprometidas com isso, mas quem colocou essas pessoas lá fomos nós, né? Então, veja como, apesar de não tangenciar esse nível macroestrutural, eu entendo que sim, né, faz parte dessas políticas de governo, mas também faz parte das nossas práticas políticas nas nossas relações internas, né? Não sei se eu te respondi o questionamento, mas essa seria a minha resposta a priori. Ah, beleza. Na verdade, acho que não tem uma resposta certa para isso, não. Acho que é uma questão mais de reflexão mesmo. Mas obrigado. Não, imagina, obrigado você. Eu te daria, por exemplo, uma experiência pessoal, que eu já comentei aqui
na nossa turma, inclusive já até conversei com a Flávia sobre isso, sobre quando eu fui chamado para participar da seleção de livros no PNLD, a gente já estava no âmbito de um governo que não estava dando muita bola para a educação e estava dando sinais de uma orientação ideológica, né, que vinha mascarada de que era contra a ideologia, mas na verdade era contra uma determinada ideologia que não era a daquele governo, etc. E me vi surpreso ao participar de um programa como o PNLD, que é responsável pela seleção dos livros que vão chegar nas mãos dos professores dentro do catálogo, né? Eu não me imaginava como um sujeito tal qual eu sou, fazendo parte de uma seleção daquela em nível nacional, né? E eu acho que é aí que a gente exerce o nosso poder, né? Não de modo autoritário, mas de modo a pegar o que a gente sabe, construiu como conhecimento e aplicá-lo, né? Ao menos no 2018 e 2019, do que eu pude acompanhar, a Flávia até pode me complementar ou corrigir se eu falar besteira, mas eu fiquei muito surpreso, 2018 foi o primeiro ano que eu participei, e eu fiquei muito surpreso porque nós éramos mais ou menos 120 docentes por aí, do Brasil inteiro, das mais diferentes realidades, né, para serem avaliadores das obras que viriam a se tornar o catálogo do PNLD. Então você tinha de tudo lá, você tinha o professor universitário, doutor em literatura, mas você também tinha o professor da escola quilombola, o professor indígena, a professora, o professor de escola militar, o professor da escola da periferia, o professor sabe, do Oiapoque, era um negócio que, inclusive, no momento que a gente teve a oportunidade de falar, eu falei isso, assim, que eu estava surpreso, feliz, porque eu tinha saído do nada e estado junto com aquelas pessoas da mais alta qualidade, do mais alto calibre, numa relação de igual, mas numa relação de igual entre diferentes. O que deu ao edital, e eu acho que ainda dá, pelo menos até agora, não sei como vai ser esse ano, o que dá a seleção do PNLD uma proposição política que é muito importante, né? Ele não é diverso apenas na lei, mas ele foi diverso na forma de selecionar os professores que foram selecionar as obras para garantir a diversidade de temas, de formas, para ampliar a ideia de literatura, o que é extremamente importante e, voltando à sua pergunta, Augusto, é extremamente político e é um exercício de poder, né? Porque também tinha gente lá com ideias mais conservadoras sobre o que era literatura, etc. E tudo bem, não era um problema. Né? Convivia a diferença nessa negociação que a política naturalmente se dá. Né? E eu estou usando aqui o termo política lá na acepção grega, né? Das relações que se estabelecem na polis. Acho que a Flávia quer comentar. Não, é exatamente, só ratificando o que você falou. Interessante é que há realmente essa diversidade e é uma oportunidade de a gente exercer mesmo essa questão da gente defender a literatura, da gente usar os nossos conhecimentos. Eu também fiquei muito surpresa porque eu vi assim, o professor da rede municipal da escola lá do interior do Ceará, tinha o professor dos IFES do Brasil inteiro, tinha os professores, né, das universidades, e todo mundo ali de igual para igual na coordenação, ou que fosse avaliador, mas assim, todos os conhecimentos valorizados, né? Então, assim, eu também fiquei muito surpresa quando eu vi os professores da rede pública, do ensino fundamental, do ensino médio, participando ativamente do processo, que nos anteriores, né, que a gente tinha o PNBE e outros processos, eram justamente voltados para os professores das universidades, então eram grandes nomes que eram chamados, então a equipe técnica teve um olhar diferenciado para a seleção, e agora para essa seleção nova que vai ter, se não me engano, 2021, que está aberta, novamente eles estão com essa proposição de agregar esse conhecimento do professor que está lá no chão da escola com o professor que está lá fazendo a formação mesmo na universidade. Muito bacana. É isso. Obrigado, Flávia. Eu espero que continue assim, né? Vamos ver. Agora só Deus sabe o que vai acontecer. Mas pelo menos 2018 e 2019, nós que tivemos essa grata oportunidade de participar, somos testemunhas de um processo democrático e de um exercício democrático dessas visões, né? Bom, o Gabriel falou aqui da entrevista da Paulina Chiziane sobre a ideia de oralidade.
Eu vou salvar aqui para assistir depois o vídeo, Gabriel, porque não o conhecia, tá? A Josiane falou que ela já teve a experiência de trabalhar com a série Reencontro. Acho que é uma das melhores proposições que existem, é a da série Reencontro. Concordo contigo, Lúcia, mas acho sempre bom modular o discurso, né, para as pessoas não me entenderem mal. Gabriel, no destaque, posição 212, inércia curricular e a ideia de educação literária é um produto do século XIX que já não tem razão de ser no século XXI. Será que a literatura é moda para ficar no século passado? Vamos voltar lá, Gabriel, porque você foi no núcleo da questão. Deixa eu só localizar aqui a posição 212. Aqui. Então, para muitos estudiosos e professores da área de letras, a literatura só se mantém na escola por força da tradição e da inércia curricular, uma vez que a educação literária é um produto do século XIX que já não teria razão de ser no século XXI. É importante observar, Gabriel, que nesse ponto aqui do texto, o Hildo ainda está mostrando aquelas 3 visões de literatura que tem na escola, né? Esse tópico está próximo da introdução, quando ele mostra aquela fábula, então você tem a arrogância, a ignorância e a indiferença, né? Então ele não pactua com essa visão, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Ele está, na verdade, criticando justamente esse posicionamento que vê a literatura como perfumaria, como um conhecimento antiquado que não se habilita para o ser humano do século XXI. Isso é um discurso que a gente já vem vendo sendo construído desde o final do século XX, nos anos 90, com o advento das tecnologias de comunicação e informação e a sua democratização em âmbito geral, eles têm tomado um lugar maior, né, na centralidade cultural. Isso aconteceu primeiro com a televisão e hoje mais contemporaneamente com a internet, coisa que já havia acontecido com o cinema no início do século XX. E há uma tendência a essa supervalorização, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa polarização, e o que o Hildo está nos chamando a atenção é para esse cuidado que é preciso ter, de que ou se trataria a literatura como um conhecimento antiquado, e, portanto, rançoso, que não tem mais sentido no nosso mundo atual, porque o nosso mundo é digital, é moderno, é tecnológico, e, por outro lado, justamente essa visão que vê esse mundo como, quer dizer, nós precisamos educar para o digital, precisamos educar para... Ok, precisamos, mas será que essa nova concepção implica necessariamente na destruição de um conhecimento, que é o conhecimento literário? Né? E é por isso que eu tenho tomado como chave de pensamento na proposição da disciplina o conceito de literatura, porque se em alguma medida ele tem algo de anacrônico, uma vez que a gente não está mais vivendo os séculos XVIII e XIX, por outro lado, a minha proposição pessoal hoje, isso faz parte do meu projeto de pesquisa, é que nós ainda estamos vivendo em certo momento, em certas questões, o século XVIII e XIX, né? É óbvio que nós mudamos em várias perspectivas os nossos meios, as nossas técnicas, mas o que eu acho que cumpre pensar acerca do conceito de literatura é que talvez a visão de mundo que começou a ser formatada por meio da arte literária ali no século XVIII e XIX ainda se encontra em projeto ou em processo em sociedades, e daí eu vou me limitar a falar do contexto brasileiro, em sociedades colonizadas, como é o caso do Brasil, né? Isso é um raciocínio que eu venho empreendendo desde o ano passado, mais fortemente no meu estágio pós-doutoral esse ano, que estou fazendo em exercício sob a supervisão do professor Dangley, lá da UNB, no qual eu pego uma proposição do Antônio Cândido, em um ensaio dos anos 60, e busco verificar em que medida
no nosso sistema literário, nós ainda estamos preocupados com valores que são valores daquela modernidade industrial do século XVIII. Né? Então, em que medida a nossa literatura, por exemplo, ainda tenta construir uma identidade para o Brasil? Né? Enquanto em outros campos nós já temos a noção de identidade como algo não ultrapassado, mas reavaliado, por que há certos movimentos na literatura brasileira, e daí vocês entendam, no conceito de literatura no Brasil, que forçam a essa criação de uma identidade nacional. Né? Ou como criar uma identidade nacional numa literatura de um país tão multifacetado. Né? Porque vocês precisam se lembrar que essa ideia de literatura que a gente lida até hoje é uma ideia gestada num contexto europeu, né, especificamente, notadamente, que eu não acho que é problemático em todo, eu também não sou daqueles que querem virar as costas para o europeu só por conta do eurocentrismo, eu acho que é importante reconhecer o eurocentrismo e não negar essa tradição, mas reavaliá-la criticamente. Mas acho que é importante que a gente entenda que uma ideia de literatura como essa, ela faz sentido em países que são do tamanho de cidades ou estados nossos, porque são pequenos, e eu não estou dizendo que não são diversos, né? Mas as proporções culturais, econômicas, geográficas permitiram a esses países, naquele momento, por força daquela estabilização dos estados nacionais, como eu já falei a vocês, a homogeneização dessas identidades. Né? Vocês devem entender que toda homogeneização é problemática, porque toda homogeneização é falsa. Né? Ela apaga a diferença. O que eu estou tentando criar como analogia é que entre um país de proporções como a França e um país de proporções como o Brasil, entre aspas, e eu estou superficializando muito a discussão, mas é para tentar me fazer claro, seria mais fácil criar um conceito de literatura francesa do que um conceito de literatura brasileira. Né? Por quê? Porque tecnicamente, e eu estou sendo muito superficial mesmo, tecnicamente seria mais potencial homogeneizar a literatura francesa do que a brasileira. Agora, tomado esse exemplo como parâmetro, o que a gente precisa entender é que a proposição aqui é contra a homogeneização, né? É pela heterogeneização do conceito de literatura, é pela abertura da noção de literatura, é pelo multifacetar da noção de literatura. E daí, voltando à sua pergunta, Gabriel, eu não acho que a literatura é uma moda que vai ficar no século passado. Eu acho que a literatura é uma moda ainda hoje. E como a moda em si, ela muda. Perdoem-me aqui o jogo de linguagem. Né? Quer dizer, vou tentar fazer uma analogia com a moda com M maiúsculo. A moda sempre existiu. Né? Ela se tornou arte porque ela se contaminou pela ideia de arte, mas ela sempre existiu como fenômeno artístico. Né? Porque nós sempre, desde a ideia de vestuário, ela sempre foi uma composição que se construiu historicamente, tal qual a literatura. Muito bem. A moda nunca saiu de moda. Né? O que muda são as tendências. Se eu pegar isso como analogia à literatura, eu diria que a literatura nunca saiu de moda. Acontece que a tendência da literatura, tal qual aquela entendida até o século XIX, começo do XX, não é a que é vigente hoje. Qual seria o problema, então, nessa discussão, Gabriel? A literatura que está na moda hoje não é considerada literatura por quem define o que é literatura. É basicamente isso. Né? Por quê? Porque as estruturas hegemônicas que dizem o que é literatura estão presas à ideia de literatura do século XIX, do XVIII e XIX. Por isso que eu venho insistindo em determinados pontos com vocês. Né? Lá no Sobrevivendo do Inferno, no livro de poesia, no tratamento da canção como literatura, no Islã como literatura,
porque eu acho que a gente precisa, é uma necessidade, entender que a literatura é parte da nossa vida, ainda hoje. Só que não é mais necessariamente aquela mesma literatura. O que a gente vai ver daqui a pouco com o Antônio Cândido é justamente que há necessidade de se ter acesso a essa literatura hegemonicamente construída, né? Mas como um direito ao acesso a um patrimônio cultural universal da humanidade, né? Então ele está dizendo, olha, todo mundo tem direito a conhecer a história da humanidade, todo mundo tem direito a conhecer as pinturas das cavernas de Lascaux, todo mundo tem direito a conhecer as grandes obras de arte que estão no Louvre. As pessoas têm que ter direito a esse acesso, porque essa arte foi produzida para a humanidade, essa arte é de todos nós, ainda que a gente tenha problemas de propriedade aí que são próprios da lógica do capitalismo ali do 18 em diante. Mas é preciso entender que isso são bens da humanidade, e como tal, a literatura, essa literatura com S maiúsculo, deve ser proporcionada às pessoas, elas têm que ter direito ao acesso a isso, como um direito fundamental, né? Lúcia, como a pesquisa está em progresso, não houve ainda publicação, só houve um momento em 2019, eu acho, em que eu tive a oportunidade de proferir uma conferência sobre esse tema numa mesa redonda, junto com o professor Jaime Ginsburg, da USP, e o João Ourique, da UFPEL. Eu não sei se tem online, mas eu posso procurar, e se tiver, eu disponibilizo o link. Provavelmente deve sair o primeiro texto ainda esse ano, porque eu concluo o primeiro ano do estágio esse ano, e daí é obrigatório que eu traga à luz um ponto, né? Um texto. E isso, Marta, né? Exatamente. Então, é interessante pensar, né? Eu não sou advogado nem nada, talvez algum de vocês tenha essa formação e pode me esclarecer, mas até onde eu sei existem direitos fundamentais, né, no âmbito do direito. Então, o que o Cândido vai fazer é colocar o direito à literatura, primeiro, num âmbito do direito, né, e ele não usa o direito com D maiúsculo, mas vocês entendam que há essa preocupação, é o direito à fabulação, né, o direito à imaginação, e ele vai propor justamente a equalização do direito à literatura a direitos fundamentais como a alimentação, como a moradia, como ao trabalho e ao lazer, né? Então, passa-se a um caráter fundamental desse direito, né? Eu vou aproveitar aqui, já que a gente entrou nisso, e vou fazer uma mixagem, vou passar para o texto do Cândido, se for o caso eu volto para os apontamentos do Rildo, tá? Qualquer coisa vocês me chamem. O do Cândido, como é... Bom, eu diria curto, né? Mas como é um texto que tem um apego muito forte, eu vou fazendo o cotejamento entre a leitura e os comentários, né? Porque ele tem algumas coisas condensadas que são muito importantes da gente pensar, tá? Vocês conseguem visualizar a minha projeção? Muito bem. Qualquer coisa vocês me chamem a atenção pelo áudio, tá? Boa noite, Ada, bem-vinda. Aos demais que eu ainda não tinha dado boa noite, Shirley e mais algumas pessoas que entraram enquanto eu falava, sejam bem-vindos. Bom, uma coisa que é legal pensar é em que momento ou que lugar o Cândido está falando ou proferindo o texto, né? Então, deixa eu localizar aqui para vocês, que eu vou mostrar qual é a obra, para vocês entenderem o contexto dessa publicação. Vocês devem ter visto lá no ambiente virtual, que eu coloquei, além do texto do Cândido, do Direito à Literatura, eu coloquei o discurso de Paraninfo dele, que é um texto
que eu diria pouco conhecido, eu conheci recentemente, em 2018, e gostei muito de ver, porque é uma defesa da área de letras de uma forma primorosa, como um grande intelectual como ele faz, e coloquei um texto da professora Ana Crélia Dias, e depois uma fala dela no Simpósio de Crítica Literária Dialética, que foi realizado lá na UNB pelo professor Dangley, para que vocês pensem dialeticamente o texto do Rio do Cosson e o texto do Antônio Cândido, né? Dialeticamente e criticamente, né, os dois. Vocês podem perceber que a Ana Crélia ela faz alguns apontamentos que também denotam falhas, como nós percebemos na nossa discussão do Rio do Cosson. A palestra é muito boa, né, Shirley? Eu também gosto bastante, além de gostar da Ana Crélia como pesquisadora e como pessoa. Esse texto foi proferido pelo Cândido lá em 1988. A gente tem que entender não só o contexto histórico, né? A gente está passando por uma mudança no Brasil, na qual o Cândido se manifesta oralmente sobre o direito à literatura como um direito humano, né? Essa expressão direitos humanos com letra maiúscula não tinha a visibilidade que tem hoje, mas já existia, né? A gente tem que pensar numa série de outros documentos mundiais com o qual o Cândido direta ou indiretamente dialoga com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Ou como hoje em dia a gente tem muito famosos os objetivos da OCDE para uma sociedade sustentável, né? Na qual a gente tem o objetivo número 4, que é a inclusão pela leitura, o acesso à cultura, etc. Então, a gente está num universo que é um universo político da literatura, né? A Lúcia bem lembra que em 88 é a promulgação da nossa Constituição, a Constituição Democrática, né, cidadã, feita a partir de uma constituinte em que representantes de povos e do país inteiro são eleitos como deputados constituintes para construir esse texto coletivamente, né? Então, é um período de transição, mas já dentro da abertura democrática, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que, se eu não estou enganado, 89 vai ser a queda do Muro de Berlim. Vocês podem me corrigir aí, que eu não sou muito bom de datas e história. Mas eu estou levantando aqui para vocês o universo de convulsões ou de proposições sociais que estavam acontecendo no final dos anos 80, na qual o texto do Cândido vai se localizar. E não se localiza, obviamente, de modo como uma exceção, né? É óbvio que o Cândido já vinha, ele estava há 20, 30 anos dando aula de literatura ali já, então ele já vinha de uma formação em que isso se sinalizava, né? Um sociólogo de formação que vai se tornar doutor em literatura, então todo esse direcionamento já nos leva a essa proposição. Pois bem, esse texto está recolhido num livro que se chama Vários Escritos, que condensa justamente ou esparsos ou palestras do Cândido, né, que foram compiladas ao longo do tempo, né? E vocês devem ter percebido na leitura que é um texto de caráter oral, né? Então ele tem essa oralidade bastante marcante. Bom, vamos a ele. O assunto que me foi confiado nesta série é aparentemente meio desligado dos problemas reais. Direitos humanos e literatura. Então, ele já começa, ainda que de modo não explícito, mas um tanto quanto irônico, né? Desligado de problemas reais. Então, parece haver problemas reais. Que problemas reais são esses? Econômicos, sociais, a fome, a economia, tá? Mas aí o Cândido já vai dando indícios de que os direitos humanos são um problema real e que a literatura tem uma conexão com a realidade.
né? Ela está intrinsecamente ligada à realidade. Pois bem, as maneiras de abordá-lo são muitas, mas não posso começar a falar sobre o tema específico sem fazer algumas reflexões prévias a respeito dos próprios direitos humanos. E daí vocês percebam aqui a proposição retórica do Cândido. Ele não vai direto ao ponto, né? Ele vai primeiro criar um terreno onde ele vai valorizar a importância dos direitos humanos, para depois fazer um movimento estratégico, como eu já sinalizei a vocês, que é de colocar a literatura dentre esses direitos fundamentais. Diz o Cândido: é impressionante como em nosso tempo somos contraditórios nesse capítulo. Ele está falando em 88, gente. Vejam a atualidade desse texto. Começo observando que, em comparação a eras passadas, chegamos a um máximo de racionalidade técnica e do domínio sobre a natureza. Né? Eu poderia atualizar a racionalidade técnica da qual ele fala aqui sobre o mundo dos algoritmos que vivemos hoje. Né? Isso permite imaginar a possibilidade de resolver grande número de problemas materiais do homem, quem sabe, inclusive, o da alimentação. Isso para nós hoje é muito claro. Né? Nós temos condições técnicas e temos condições financeiras de resolver o problema da fome do mundo. Isso é muito claro. Eu creio que, bom, para mim suponho que para vocês também seja. Né? Então, a pergunta que está aqui em 88 para o Cândido é: se nós já temos condições técnicas para resolver esses grandes problemas, por que nós ainda não os resolvemos? Né? Eu poderia atualizar essa pergunta em relação à própria pandemia. Estamos vivendo uma situação de exceção, lamentável, e estamos vendo grandes conglomerados econômicos fazendo suas doações para a sociedade. Né? E daí você vê lá, a empresa fulana de tal doa 150 milhões em cestas básicas. Ótimo. Aí agora eu vou expressar a minha opinião pessoal. Ótimo não, porque isso era obrigação do Estado, que deveria prover alimentação e auxílio a todos os brasileiros. Mas enfim, não vou entrar nesse ponto aqui para não ser demasiadamente doutrinador. Vou ficar no ótimo, tá? Ótimo. A empresa que doou 150 milhões, ela não está fazendo isso de boazinha. Né? Ela está implicando em marketing sobre ela mesma. Outra coisa, ela tem 150 milhões para dar. Ela não vai deixar o caixa dela no zero. Ela não vai correr o risco de falir em doar 150 milhões. Né? Quer dizer, ela tem 150 milhões, entre aspas, sobrando para fazer o investimento social que ela está fazendo. E por que ela nunca fez investimento social? Ela faz agora. Né? Porque há um caráter perverso, ela vai ganhar com isso. Ela vai ganhar em marketing. Porque todos nós temos, conscientemente ou não, preocupações desse tipo. Né? Se tivermos que escolher entre uma empresa que assume responsabilidade social e uma que não assume, provavelmente, quer seja para nossa livre consciência, vamos com aquela que tem a responsabilidade social. Né? Ou como o Ian bem lembra aqui, muito provavelmente esse tipo de doação vai ser abatido do seu imposto de renda, certamente. Né? Então, haverá dedução, nada é de graça. Né? Certamente nada é de graça. Então, eu acho que a gente tem que pensar esse tipo de coisa. Lembremos do acidente, do incêndio lá da Catedral de Notre-Dame em Paris. Né, que as pessoas ficaram chocadas porque uma bilionária lá doou, quase, não lembro, quase 1 bilhão de libras, um troço muito louco, para reconstruir. Ah, isso é suficiente para, né, sei lá, curar, acabar com a fome na África. O dinheiro está com quem? Com ela. Né? Porque na sociedade que nós vivemos, o capital é acumulado com determinados sujeitos. Ela aplica onde ela quer, porque é dela. Né? E não vou entrar no mérito de como ela conseguiu isso, das heranças, etc. Mas o que o Cândido está questionando é justamente isso. Os meios técnicos nós temos. Por que a gente ainda não resolveu? Vocês já percebam o que ele está sinalizando. Ele está sinalizando que o problema aqui não é, que o nosso problema não é econômico, que o nosso problema não é técnico. Ele já está sinalizando no começo do texto, indiretamente, que o nosso problema é humano. O problema somos nós. Né? Continua o Cândido dizendo: no entanto, a irracionalidade do comportamento também é máxima, servida frequentemente pelos mesmos meios que deveriam realizar os desígnios da racionalidade.
Assim, com a energia atômica, podemos ao mesmo tempo gerar força criadora e destruir a vida pela guerra. Aí ele está aqui chamando a atenção lá para a proposição do Oppenheimer, né? Com a bomba atômica, por exemplo. Com o incrível progresso industrial, aumentamos o conforto até alcançar níveis nunca sonhados, mas excluímos dele as grandes massas. E vejam que ele está colocando isso em primeira pessoa. É muito importante prestar atenção nisso, né? Não só porque ele se posiciona numa posição de elite, como ele força o leitor a se identificar com essa posição de elite. E ainda que nós não sejamos elites financeiras, é preciso que a gente tenha consciência disso, quando o Cândido fala, né? As pessoas que precisam de nós, desse direito à literatura, provavelmente não estão na situação de conforto que nós, que estamos aqui conversando online agora, estamos. Por mais que nós estejamos com dificuldades, por mais que a gente tenha contas batendo para pagar, por mais que a gente esteja no vermelho, por mais apertado que estejamos, nós temos a felicidade de estar sentados aqui hoje juntos lendo um texto. O Cândido está falando para nós e ele nos coloca em primeira pessoa para nos chamar à responsabilidade sobre aqueles a quem esse direito não é garantido. Isso é preciso que a gente tenha em mente. Com licença, professor, posso fazer um comentário? É a Lúcia. Pode. Rapidamente. Mas a questão do direito, ela não é só... Ela não aparece, a falta de um direito, ela não aparece só para quem é carente materialmente ou de outra maneira, assim, para quem é muito, muito em várias esferas excluído. A questão da falta do direito, ela aparece para todo mundo, então a gente pode pensar também que, de repente, tu, eu, todos nós tivemos esse direito, mas outra pessoa ao nosso lado muito próxima não teve, ainda que essa pessoa tenha outros direitos e não seja propriamente muito pobre. Por isso que é importante também a maneira como ele põe isso como um direito, porque isso é bastante abrangente. Se a gente for pensar na nossa elite hoje, ela é bastante pouco instruída, né, ou mal instruída, ela não é letrada, não é uma elite letrada. Então, a questão do direito, ela ultrapassa o caminho econômico e material, porque quando falta um direito, falta a nossa própria noção de que aquilo é necessário, de que aquilo é um direito, de que aquilo se constitui como uma relação importante no contexto sociocultural, entende? Então, assim, neste aspecto, estão incluídas aí também pessoas que não têm isso como um direito, como uma presença em sua vida, embora elas tenham condições materiais e disponham de outros direitos. Muito obrigado, Lúcia. Muito pertinente a sua observação. Continuando. Em certos países, como o Brasil, quanto mais cresce a riqueza, mais aumenta a péssima distribuição dos bens. Portanto, podemos dizer que os mesmos meios que permitem o progresso podem provocar a degradação da maioria. Deixa eu só ajustar aqui para vocês me ouvirem. Ora, na Grécia Antiga, por exemplo, teria sido impossível pensar numa distribuição equitativa dos bens materiais, porque a técnica ainda não permitia superar as formas brutais da exploração do homem, nem criar abundância para todos. Mas em nosso tempo é possível pensar nisso, e, no entanto, pensamos relativamente pouco. Essa insensibilidade nega uma das linhas mais promissoras da história do homem ocidental, aquela que se nutriu das ideias amadurecidas no correr dos séculos XVIII e XIX, gerando o liberalismo. Aí vocês começam a perceber aqui a conexão do que ele está posicionando historicamente com o conceito de literatura tal qual nós viemos discutindo, né? Então ele está falando do liberalismo econômico, e tendo no socialismo uma visão mais coerente. Lembrem-se que aqui é a visão do Cândido, que notadamente sempre se declarou de viés socialista. Elas abriram para que pareciam levar à solução dos problemas dramáticos da vida em sociedade. E, de fato, durante muito tempo acreditou-se que,
removidos uns tantos obstáculos, como a ignorância e os sistemas despóticos de governo, daí vocês podem entender os diversos sistemas despóticos, né? A gente sempre costuma associar isso aos sistemas absolutistas, às monarquias, etc., mas o Kant está generalizando a todo tipo de despotismo, totalitarismo, etc. Adiante, as conquistas do progresso seriam canalizadas no rumo imaginado pelos utopistas, porque a instrução, o saber e a técnica levariam necessariamente à felicidade coletiva. No entanto, mesmo onde estes obstáculos foram removidos, a barbárie continuou entre os homens. Né? Então, aqui o Cândido se posiciona muito fortemente em relação à própria noção filosófica do positivismo, que enxergava, né, vide lá a nossa bandeira do Brasil, a ideia de ordem e progresso. Né? Quer dizer, se você solucionasse os problemas de ordem básica, quaisquer que eles fossem, você chegaria a um estado de felicidade. Então, um utopos, né? Esse lugar ideal. Entretanto, com o desenvolvimento da técnica, com o desenvolvimento da razão, ou seja, com a exacerbação do protótipo que a gente já vinha no racionalismo cartesiano, de penso, logo existo, onde a humanidade chegou com esse racionalismo. Né? E daí vem aqui o ponto-chave, que o Cândido, neste momento, ainda não trata dele explicitamente, mas que para mim é o que fica mais claro, o contexto da Segunda Guerra Mundial, especificamente no regime nazista, no que diz respeito aos campos de concentração. Né? Quer dizer, toda a racionalidade técnica levou a humanidade a quê? Criar uma estrutura administrativa para assassinar pessoas de modo massificado. Foi a isso que nos levou o nosso conhecimento. Né? E eu prefiro tomar o exemplo do campo de concentração ao exemplo das bombas atômicas, apenas por uma questão de narrativas, porque eu gosto de estudar sobre literatura de testemunho, mas vocês também poderiam tomar o extermínio das pessoas em função das bombas atômicas também como um exemplo dessa racionalidade técnica que leva ao extermínio massificado de seres humanos. Né? Isso, Gomes, exatamente. Aqui sou eu vindo com Adorno para a leitura para a leitura do Cândido. Né? Não é à toa que essa dialética vai ser uma dialética negativa, tal qual ele vai propor na dialética do esclarecimento junto com Horkheimer. Né? Quer dizer, o positivismo, tal qual uma sistematização daquele racionalismo cartesiano, não eliminou a barbárie, tal qual era o projeto. Né? Então, o que se percebe na dialética do esclarecimento é que a eliminação do fator negativo não leva a uma progressão positiva da sociedade. Né? E daí que a gente vai entender, portanto, que civilização e barbárie não são termos opostos, mas são termos dialéticos. Né? Para existir civilização, existe barbárie. E o Adorno não propõe isso como um valor positivo no sentido racional, tampouco no sentido do senso comum. Né? Ele não está valorizando a barbárie, mas ele está dizendo que é preciso reconhecer a barbárie como um elemento constituinte disso que a gente chama de civilização. Né? Uma vez que, dialeticamente, a gente tem que pensar de onde vem a noção de civilização, a própria palavra, e de onde vem a noção de barbárie. Né? Vejamos, por exemplo, nos termos da colonização do Brasil. Né? Quem se dava como civilização? Os portugueses. Quem eram os bárbaros? Os índios, os autóctones. Né? Ao chegar aqui, os portugueses genocidam, né? Destroem, matam. Quer dizer, quem que é o bárbaro nessa história? Né? É o índio que convivia
em paz com a natureza, ou o português que vem destruindo, arrancando? Então, por isso dialético, né? Porque não são termos definitivos, não se definem como oposições estanques. O Cândido segue dizendo: todos sabemos que a nossa época é profundamente bárbara. Ele está em 88, tá? Embora se trate de uma barbárie ligada ao máximo de civilização. Aqui vocês podem também fazer recorrência ao mal-estar da civilização do Freud, né? Penso que o movimento pelos direitos humanos se entronca aí, pois somos a primeira era da história que teoricamente é possível entrever uma solução para as grandes desarmonias que geram a injustiça contra a qual lutam os homens de boa vontade à busca, não mais no estado ideal sonhado pelos utopistas racionais que nos antecederam, mas do máximo viável de igualdade e justiça em correlação a cada momento da história. Então vocês vejam que o Cândido relativiza, e eu não estou usando aqui o termo negativamente, ele está dizendo o seguinte: olha, o racionalismo positivista, com aquela utopia de um lugar ideal, ele falhou como projeto de humanidade. Né? Então, é preciso que nós reconheçamos que há uma linha tênue entre a ideia de civilização e de barbárie, e que, portanto, a nossa busca deve ser uma busca de igualdade e justiça no máximo viável. Viável a quê? A cada momento do tempo, a cada momento histórico. Né? Mas esta verificação desalentadora, e aqui a gente tem a perspectiva decadentista que contamina, né, desde o final do século XIX essas proposições, deve ser compensada por outra, mais otimista. Nós sabemos que hoje os meios materiais necessários para nos aproximarmos desse estágio melhor existem, e que muito mais do que era simples utopia se tornou possibilidade real. Se as possibilidades existem, a luta ganha maior cabimento e se torna mais esperançosa, apesar de tudo o que o nosso tempo apresenta de negativo. Quem acredita nos direitos humanos procura transformar a possibilidade teórica em realidade, empenhando-se em fazer coincidir uma com a outra. Inversamente, um traço sinistro do nosso tempo, e daí eu chamo a atenção para vocês como ele escreve o texto de modo dialético, né? Ele mostra o negativo, mostra o positivo, mostra o negativo, e ele não se decide entre nenhum dos dois, ele fica no movimento, né? Um traço sinistro do nosso tempo é saber que é possível a solução de tantos problemas e, no entanto, não se empenhar nela. Mas, de qualquer modo, no meio da situação atroz em que vivemos, há perspectivas animadoras. Né? Então, ao fim e ao cabo, há uma nesga de esperança nesse movimento. É verdade que a barbárie continua, até crescendo, mas não se vê mais o seu elogio. Aqui, infelizmente, o Cândido já não é mais atual, né? Porque nós estamos vivendo num Brasil em que a barbárie é publicamente elogiada na mídia por determinados governantes e, infelizmente, nada se faz. Mas, feita essa ressalva, como se todos soubessem que ela é algo a ser ocultado e não proclamado. Sob este aspecto, os tribunais de Nuremberg foram um sinal dos tempos novos, mostrando que já não é admissível a um general vitorioso mandar fazer inscrições dizendo que construiu uma pirâmide com as cabeças dos inimigos mortos, ou que mandou cobrir as muralhas de Nínive com as suas peles escorchadas. Fazem-se coisas parecidas. Deixa eu ajeitar o texto para vocês. Fazem-se coisas parecidas e até piores, mas elas não constituem motivo de celebração. Daí eu digo que, nesse ponto, infelizmente, o Cândido estava sendo esperançoso demais, porque hoje nós vemos a celebração da morte na mídia pelos nossos governantes. Né? Para emitir uma nota positiva no fundo do horror, acho que isso é um sinal favorável, pois se o mal é praticado, mas não proclamado, quer dizer que o homem não o acha mais tão natural. Né? Talvez o equívoco do Cândido seja justamente esse, né? Achar que esse mal que não era mais proclamado ou celebrado, achar que isso era um sintoma de que o homem já não entendia mais esse mal como natural. Se a gente pensar
de modo psicanalítico, muito raso, talvez o que aconteceu foi um represamento dessa celebração e dessa proclamação sobre o mal, naquele momento, né, no final dos anos 80, que explodiu agora, na nossa época, de modo muito virulento, né? É importante que vocês percebam o emprego da palavra que eu faço. Virulento tem uma acepção de violência, né? Mas tem a sua raiz no latim vir, né? Que vai dar origem à palavra varão e, portanto, macho. Então, o virulento é o masculino que é violento, né? Isso eu acho que é importante pensar, e estou fazendo aqui só um parênteses, porque no que diz respeito a essas questões, parece-me cada dia mais claro que o futuro é feminino, né? Especialmente feminino e negro, o futuro no sentido do princípio esperança, tá? Mas voltando aqui a essa questão, talvez o que o Cândido tenha falhado, e não é culpa dele, seja de que esse silenciamento da barbárie fosse um sintoma de que a sociedade não achasse mais isso natural, quando na verdade parece-me, e daí sou eu falando, que pode ter havido uma estrutura de recalcamento dessa barbárie que num tempo muito curto, né, nós vemos eclodir novamente com muita força. Deixa eu ver aqui o comentário da Gon. É interessante observar como o contexto pós-guerra alemão é muito diferente do nosso, que jamais julgou um torturador e não incorpora nada desse trauma passado na memória social. Muito bem observado, Gon. A gente tem que lembrar, e daí eu não tenho muito arcabouço teórico para te organizar isso, vou falar no limite do meu conhecimento. Mas nós vivemos num país que não julgou os seus ditadores, né? Que vivenciou uma ditadura, mas nós não tivemos nada à semelhança de um tribunal de Nuremberg, né? Nós tivemos já no século XX a Comissão Nacional da Verdade, que foi extremamente importante e relevante para a identificação desses sujeitos, mas que em termos de punição exemplar, por assim dizer, dessas violências da ordem da barbárie, não conseguiu alcançar o seu objetivo, né? Não por falta de esforço dessa comissão, mas por falta de dispositivos institucionais que levassem isso a cabo, né? Os nossos ditadores foram anistiados, ou são comemorados por ex-deputados e atuais presidentes da nação, né? Então, de fato, isso não se incorporou, infelizmente, à nossa memória, o que faz com que, naturalmente, a gente acabe repetindo, talvez com mais rapidez, né? E veja, Gon, em relação ao seu comentário, se por um lado o horror da Segunda Guerra Mundial foi tão intenso a ponto de resgatar uma resposta intensa, não imediatamente, mas quase imediatamente, o nosso horror, o nosso genocídio, ele é mais dissimulado, né? Ele é mais dissolvido, né? Quer dizer, nós vivemos esse genocídio, e eu estou comparando para tentar igualar, tá? Em respeito ao que foi a Segunda Guerra Mundial e a Shoah principalmente, mas é preciso que nós reconheçamos que nós temos estruturas de genocídio no Brasil que são sistemáticas, que são políticas de Estado, às vezes, como o extermínio de jovens negros na periferia, né? A Isabela diz que nós empurramos para baixo do tapete e negamos que a ideia de brasilidade foi criada, né? Tem muito a ver com o revisionismo histórico, como a professora Rosana falou hoje de manhã na aula de estudos de linguagens. Não demos o nome ao fogo. Exatamente, né? Sem problemas, Lídia, seja bem-vinda. O Daniel lembra ali da proposição da Revolução de 64. Né? Enfim, vamos continuar aqui para ver se nos resta alguma esperança.
No mesmo sentido, eu, Cândido, interpretaria certas mudanças no comportamento cotidiano e na fraseologia das classes dominantes. Hoje não se afirma com a mesma tranquilidade do meu tempo de menino que haver pobres é a vontade de Deus, que eles não têm as mesmas necessidades dos abastados, que os empregados domésticos não precisam descansar, que só morre de fome quem foi vadio e coisas assim. Né? Olha como Cândido viveu numa época boa, né? Ele está dizendo que no cotidiano dele, quando ele escreve em 88, não se pensava mais assim. Talvez se pensasse, mas não se falasse, né? Não sei para vocês, mas para mim ler isso aqui faz muito sentido com o Brasil de 2021. Né? Esses absurdos aqui. Existe em relação ao pobre uma nova atitude que vai do sentimento de culpa até o medo. Inclusive o medo do pobre a gente já viu na nossa política, né? O nojo do pobre no avião, esses discursos que a gente reiteradamente vê na mídia. Nas caricaturas dos jornais e das revistas, o esfarrapado e o negro não são mais tema predileto das piadas, porque a sociedade sentiu que eles podem ser um fator de rompimento do estado de coisas, e o temor é um dos caminhos para a compreensão, né? Então, vocês podem ver, em relação aos pobres, historicamente pensando, a gente pode enxergar o esforço pela erradicação da fome e da pobreza no Brasil, no início do século XX, né, que gerou um medo em relação aos pobres. Talvez o equívoco tenha sido que esse medo tenha vindo pela esfera do consumo, né? Mas isso é uma visão pessoal minha, de equívoco dessas políticas. Mas nós vemos hoje, no que diz respeito às manifestações pós o assassinato do George Floyd, uma nova onda de medo em relação ao poder da questão racial no que diz respeito aos negros, né? E vejam como isso acontece de modo muito emblemático, começa ali nos Estados Unidos, já tomou o mundo inteiro, mas ainda é muito fraco no Brasil. País que tem, historicamente, muito mais negros na sua população do que os próprios Estados Unidos, e que tem muito mais homicídios de pessoas negras, estatisticamente, do que de pessoas brancas, né? Isso é algo que a gente pode pensar. Eu não vou conseguir elaborar isso agora, porque não tenho hipótese para pensar isso, mas é algo a se pensar, né? Por que essas convulsões sociais se dão de modo mais visual em outras sociedades do que na nossa própria, né? Talvez, como a Shirley levanta aqui, a ideia de que há uma negação da própria negritude, né? O não reconhecimento do sujeito brasileiro como um sujeito negro, né? Muito bem. Mas é importante pensar, isso eu gosto de quando o Cândido fala, né? De que um caminho para o rompimento do estado de coisas é o temor. Porque o temor é um caminho para a compreensão. Aqui ele está sendo muito delicado, mas o meu olhar subversivo poderia chamar a atenção de vocês para isso, né? É preciso deixar as classes hegemônicas com medo. E a gente pode fazer isso como? Com literatura, né? Lendo literatura. Quando essas pessoas vociferam contra a literatura, é aí que a gente vê o medo delas, né? Medo de serem reconhecidas como negras, como pobres, como medíocres, como ignorantes, né? Aí o trabalho da literatura em causar esse desconforto, né? Ela não serve só para agradar, ela serve também para desagradar. Né? Então, é interessante pensar como o ensino de literatura serve como a percepção de sintomas desses recalcamentos sociais, né? Por que não se quer determinada literatura na escola? Isso certamente diz muito mais sobre quem diz que não quer do que sobre nós que estamos ensinando literatura, né? Sintoma complementar, onde está o... aqui. Sintoma complementar eu vejo na mudança do discurso dos políticos e empresários quando aludem à sua posição ideológica ou aos problemas sociais. Todos eles começam pelo presidente da República, fazem afirmações que até pouco tempo seriam consideradas subversivas e hoje fazem parte do palavreado bem pensante.
Isso na época do Antônio Cândido, né? Hoje em dia a gente não consegue nem que eles sejam bem pensantes. Por exemplo, que não é mais possível tolerar as grandes diferenças econômicas, sendo necessário promover uma distribuição equitativa. Olha só, que tempo bom que o Cândido vivia, né? Hoje em dia a gente vê o ministro o Guedes lá dizendo que pobre não vai para a universidade mesmo não, se não puder pagar, né? Então, esse tempo do Cândido aqui foi um tempo bom que já passou, né? É claro que ninguém se empenha para que de fato isto aconteça, mas tais atitudes e pronunciamentos parecem mostrar que agora a imagem da injustiça social constrange e que a insensibilidade em face da miséria deve ser pelo menos disfarçada, porque pode comprometer a imagem dos dirigentes, né? Então ele está demonstrando um artifício retórico, ainda que ele perceba que esses políticos não têm nos seus projetos políticos, desculpem a redundância, a erradicação dessas injustiças sociais, existe um discurso que buscava, né, maquiar essa proposição, né? Talvez o que os nossos tempos tenham nos revelado, isso até talvez seja um pouco mais positivo, é que a imbecilidade dos nossos políticos hoje é tamanha que eles não conseguem mais fazer esse disfarce e acabam, as máscaras vão caindo e eles dizem o que eles pensam sem vergonha de dizer, né? O que é horrível, mas por um lado alentador, né? Porque agora o inimigo não está mais disfarçado, né? O inimigo se autodeclara, inclusive o inimigo tem orgulho de ser o que ele é, né? Imbecil, preconceituoso, etc. Diz o Cândido, esta hipocrisia generalizada, tributo que a iniquidade paga à justiça, é um modo de mostrar que o sofrimento já não deixa tão indiferente a média da opinião. Do mesmo modo, os políticos e empresários de hoje não se declaram conservadores como antes, quando a expressão classes conservadoras era um galardão. Todos são invariavelmente de centro, né? Hoje são o centrão, e até de centro-esquerda, isso na época do Cândido, obviamente, inclusive os franqueamente reacionários. E a esse respeito eu recomendo que vocês leiam a obra do Ricardo Lísias, que é um escritor brasileiro que vai lançar, está lançando um livro novo agora, o Diário da Catástrofe Brasileira, em que ele tem um capítulo todo dedicado aos intelectuais da literatura brasileira. Ele vai falar sobre o que ele chama de establishment da literatura brasileira, e ele vai denotar uma análise muito, muito profícua, que eu recomendo que os que têm interesse em pensar isso leiam, que é sobre o quanto a classe artística e literária no Brasil é reacionária. Então, enquanto a nossa classe artística mantém um discurso progressista, mas práticas reacionárias. Vale a pena a leitura. Continuando. E nem poderiam dizer outra coisa, num tempo em que a televisão mostra a cada instante, em imagens cujo intuito é mero sensacionalismo, mas cujo efeito poderoso para despertar as consciências, olha como o Cândido era ingênuo aqui, né? Crianças nordestinas raquíticas, populações inteiras sem casa, poceiros massacrados, desempregados morando na rua. Né? Então aqui ele ainda está pensando a cultura de massa televisiva como um meio de sensibilização. Né? Não estou dizendo que não é, só estou dizendo que a gente está vivendo o oposto. De um ângulo otimista, continua o Cândido, deixa eu localizar aqui para vocês. De um ângulo otimista, tudo isso poderia ser encarado como manifestação infusa da consciência cada vez mais generalizada de que a desigualdade é insuportável e pode ser atenuada consideravelmente no estado atual dos recursos técnicos e de organização. Nesse sentido, talvez se possa falar de um progresso no sentimento do próximo, mesmo sem a disposição correspondente de agir em consonância. Então, ele ainda percebe que pode haver um pensamento em direção ao próximo, ainda que não haja uma atitude em direção ao próximo. E aí entra o problema dos que lutam para que isso aconteça. Ou seja, entra o problema dos direitos humanos, que é o próximo tópico que a gente vai desenvolver agora. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o comentário do Gabriel.
O direito literário é fundamental para as sociedades colonizadas, para se reaprender a humanidade, sem dúvida, Gabriel, e para os colonizadores também perceberem que eles não são o centro do universo, né? Muito bem. Eu proponho agora, como são 8h30, que nós façamos o nosso intervalo, já que a nossa discussão vai ser intensa, e voltemos daqui 15 minutos. Pode ser? Se vocês tiverem dúvidas ou proposições até esse momento, vocês podem registrar aqui no chat, que quando eu retomar, eu pego a partir da fala de vocês para dar continuidade. Tudo bem, Expedita, não se preocupe. O autor que eu falei, Benita, é o Ricardo Lísias. Vou escrever aqui no chat para você. O livro se chama Diário da Catástrofe Brasileira. Ano 1. Muito bem, então a gente vai entrar em intervalo agora. No meu relógio são 8h35, nós voltamos daqui 15 minutinhos. Até daqui a pouco.